Karina utiliza no mínimo 2 ônibus por dia e não vacila ao descrever qual seria o transporte público ideal. Precisaria ter preço, né? Porque a gente paga muito por um transporte ruim. E de facilitar a mobilidade, porque hoje em dia, com tudo que foi feito na cidade, as pessoas estão tendo que pegar mais ônibus do que tinham que pegar antes. E isso piorou muito. E se esse transporte público também fosse sustentável? Aí seria melhor ainda, né? Sem poluição. Perfeito. Será que é um sonho muito longe? Eu acho que é perfeitamente viável. Deveria haver interesse público ou privado, né? Para que isso acontecesse. Eu não acredito que o combustível limpo hoje seja tão complicado assim de se sustentar isso num transporte público. Não é mesmo. Já existem projetos que comprovam a viabilidade de transportes urbanos mais eficientes e limpos. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, uma parceria público-privada desenvolveu uma frota de táxis elétricos. Importados do Japão, eles emitem menos gás carbônico e gastam pouca energia. Outro exemplo é o ônibus híbrido, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Movido a energia elétrica e hidrogênio, o H2+2 custa 3 vezes o valor de um ônibus comum, movido a diesel. Mas, em compensação, gasta 1,5 vezes menos com manutenção. A opção mais recente já apresentada no Brasil é o Maglev Cobra, um veículo de levitação magnética formado por módulos e sem rodas, desenvolvido por outra equipe de pesquisadores da UFRJ. Nos últimos 18 anos, eles se empenharam no desenvolvimento da técnica de levitação supercondutora. Diferente de outras técnicas de levitação desenvolvidas em países como Japão, China e Coreia. O projeto japonês é de 2003. O projeto coreano e o chinês foram inaugurados esse ano, 2016. Mas já são 3 projetos de trem de levitação funcionando comercialmente para transporte urbano. Não é para transporte de alta velocidade, para dentro de cidade. Agora, esses 3 projetos usam forças atrativas, não usam a nossa técnica. Essa técnica, que nós chegamos aqui ao ponto de ter um protótipo em escala real, operando em céu aberto, também está sendo pesquisado na China, numa universidade em Chengdu, é uma cidade no centro da China, e na Alemanha, em Dresden. Só que lá eles ainda estão dentro do laboratório. O veículo deles transporta 2, 4 pessoas. E não é essa sensação que você está tendo de andar num veículo de transporte normal, né? Entre as vantagens estão a emissão zero de poluentes, a interferência zero no trânsito, já que ele desliza por plataformas suspensas, economia e praticidade na implantação, que não exige trilhos. O efeito flutuante acontece por meio de ímãs permanentes e supercondutores, que, resfriados, transmitem correntes elétricas. O maglev é silencioso, estável e a sensação que a gente tem é de estar mesmo flutuando. Na fase de testes e demonstração, ele vai transportar até 30 pessoas num trecho de 200 metros. E serão funcionários e estudantes da própria universidade. Mas esse é só o começo. Até 2020, queremos implantar essa linha aqui dentro da cidade universitária, ligando a estação do BRT, que tem numa das extremidades da ilha, até o Parque Tecnológico, que está na outra extremidade. E essa ligação, sendo feita pelo Maglev, daria realmente uma perspectiva de futuro. E funcionando aqui dentro da cidade universitária, nós teríamos já o cartão de visita para implantar em qualquer outro centro urbano congestionado, aqui do Brasil ou do mundo também, né? Interessante ver que isso não é apenas um veículo para transportar pessoas. É uma oportunidade da gente arrastar uma série de desenvolvimentos tecnológicos, como, por exemplo, fabricação de ímãs, fabricação de supercondutores, fabricação de estruturas veiculares leves, né? Desenvolvimento da parte de eletrônica de potência, de controle, tudo isso com esse pequeno protótipo, né? Aqui. E o que será que os primeiros passageiros acharam da experiência? Vale lembrar que a maioria utiliza transporte público diariamente.
A ideia deles é muito mais interessante porque você emite menos poluição do que os ônibus. Os ônibus hoje em dia são muito precários, eles são muito antigos, então você acaba emitindo muito poluente, você tem gasto muito grande com combustível, com tratação de rua, que você tem que fazer manutenção das pistas e tal para poder colocar os ônibus. Aqui, como o projeto é num trilho e um deslocamento em linha reta, provavelmente, você tem um gasto muito menor e é muito mais legal. A ideia é muito bacana. Se fosse possível ser implementado no transporte do nosso país, seria muito legal, é muito legal. A viagem é muito bacana também, a ideia é muito maneira. Que tal esse transporte no seu dia a dia? Pô, seria perfeito. Pena que no Brasil não tem tanto investimento para isso, mas caso pudesse ter, seria sensacional. A ideia está aí. A ideia está aí, né? Boas ideias, investimento em pesquisa, mas segundo este professor da PUC do Rio de Janeiro, existe um entrave. O Brasil ainda prioriza os meios de transporte movidos a derivados do petróleo. No mundo inteiro está havendo uma mudança importante com relação a isso, né? De criticar o consumo de derivado do petróleo, questão do efeito estufa e tudo mais. Então existe uma tendência de assumir cada vez mais alternativas ao consumo de petróleo e derivados. É uma demanda mundial por isso, né? A demanda mundial, essa é uma coisa muito clara.